Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre tristeza, sobre falta de energia e de disposição para agir e sobre depressão, mas eu vim aqui falar sobre o ponto de vista da medicina oriental, das medicinas milenares. Então eu preciso que você abra a sua mente e fique aqui comigo, tá? Eu vou começar fazendo uma analogia. Pensa no seu corpo, eu vou falar assim para todo mundo entender, mesmo quem não entende nada, quem não sabe nada de medicina oriental, de MTC, de acupuntura, de nada, tá? Então eu vou falar dessa forma para que fique bem claro, todo mundo possa entender. Imagina esse seu corpo, o seu corpo como uma casa, e não deixa de ser, né? Porque a nossa centelha divina, o nosso ser real, precisa desse corpo para estar aqui, é ou não é? Nós precisamos desse corpo para estar aqui. Então esse corpo não deixa de ser uma casa que está habitando esse ser, essa consciência divina que somos nós aqui. Então, imagina isso, imagina que esse corpo é uma casa. Agora, as nossas casas, elas têm uma rede de energia elétrica, tem ou não tem? Tem toda uma rede de encanamentos, embora que leva água, então embora a gente não vê isso. Nós não vimos isso nas nossas casas porque fica dentro das paredes. Agora com nós acontece isso. Essa casa aqui, ela está cheia desses condutores elétricos, uma verdadeira rede de energia. Quantas vezes vocês deram um choque em alguém quando encostaram ou levaram um choque de alguém? Então essa energia, ela está sendo movimentada o tempo todo dentro dessa casa por canais e por toda uma estrutura que nós não vimos. Assim como nós não vemos essa rede de energia que está dentro da nossa casa, porque está dentro da parede. E assim é com as veias, com as artérias, com todo o sistema linfático são esses aquedutos que levam e transportam a água na nossa casa enquanto o nosso corpo, entende? Então o que acontece? Agora me segue para outro pensamento. Dentro desse corpo, nós temos o que aqui no Ocidente se chama de meridianos, o que no Oriente a gente chama de canais. Porque desde que eles foram comprovados cientificamente, eu vou deixar aqui embaixo o link, se você não assistiu, vai lá e assiste, não agora, depois, como os canais de acupuntura foram comprovados cientificamente, tá? Vocês assistam depois. Então, assim, esses canais, pensa assim, você está lá na sua casa molhando as plantas com uma mangueira e de repente, cadê a água? Não tem mais água. Aí você vai olhar, essa mangueira deu um nó. Acontece ou não acontece? Esse nó, isso é só para vocês conseguirem entender que assim são os nossos canais. Em alguns pontos desses canais que veiculizam, que movimentam a energia interna do nosso organismo, a energia que vai lá e leva essa força para os nossos órgãos, às vezes ela fica obstruída, é quase como se fosse um nozinho naquela mangueira, só para vocês entenderem, tá? Aí o que acontece? Agora vamos voltar aqui pro Ocidente. O que acontece? A pessoa começa a ficar triste, a pessoa não presta atenção, ninguém dá bola, ninguém dá importância, aquela tristeza vai virando uma apatia, que vai virando uma dificuldade muito grande de se movimentar, de fazer as coisas. Daqui um pouquinho a pessoa está em depressão. Vocês sabiam que o Brasil é o país que mais cresceu depressão nos últimos 2 anos, principalmente entre os jovens? O número de pessoas tomando antidepressivos é alarmante. Cresce a cada mês, eu nem digo a cada ano, a cada mês. Só que o que acontece? Esses antidepressivos, não estou dizendo não tome antidepressivo, eu estou dizendo que existem alternativas que tratam a causa. Esses antidepressivos, eles vão lá e tratam o sintoma. Então o que acontece? Você fica refém tanto do médico que vai te receitar essa receita, quanto do remédio. Por quê? Só que, por que não há essa melhora? Por que existe essa dificuldade de melhoria e de se ter uma alta dessa terapia? Justamente porque se está aqui no Ocidente, se trata o sintoma e não o indivíduo, e não a causa. Então vamos voltar lá para o Oriente. Dê um nozinho ao longo desse canal, que é como essa mangueira, como aquela
mangueirinha lá que eu falei, que nós estamos molhando água, de repente cadê a água? Com nós é assim, de repente cadê a energia? De repente cadê a disposição, a fé, a alegria, força de vontade? Não tem, começa a faltar, e falta mesmo. E não é porque a pessoa está pensando negativo. Se fosse só pensar positivo, todos esses mantras, só fazer mantra, daria resultado. Por que que não dá? Por que que é insuficiente? Porque existe algum desses canais de energia está obstruído, está entupido. Então ele não consegue levar essa energia. A longo prazo, se isso não for tratado, vai chegar num órgão e esse órgão vai adoecer. Então o que que acontece com a medicina oriental? Nós tratamos a causa da doença. Então nós vamos lá onde aquela mangueirinha deu aquele nó e vamos desinosar isso aí. Isso é, nós vamos desestagnar aquele bloqueio para que a energia, e olha só, o nosso sangue depende dessa energia. Se a nossa energia lá dentro dos canais não estiver forte, o sangue não vai conseguir se movimentar como deve. E aí começa a ter problema de circulação, ter problema cardíaco. Vocês entendem que nós somos muito complexos e que nós temos que cuidar do nosso ser, aprender a cuidar do ser ao invés de tratar sintoma? Então é isso que a medicina oriental faz, ela vai lá e vê a causa. Agora, não adiantaria também eu vir aqui fazer um vídeo dizendo, trata assim, trata assim. Não, porque cada um de nós tem essa mangueirinha entupida em algum lugar. E aí a gente vai lá trabalhar em cima disso. E é por isso que tem tanta eficácia. Por isso que a pessoa começa a fazer a terapia e daqui um pouquinho começa a diminuir o medicamento. Vai lá, o médico diz, não, vamos diminuir o medicamento. Daqui um pouquinho a pessoa deu alta. Porque nós estamos tratando a causa. Então, assim, às vezes mudando a alimentação e fazendo esse trabalho sobre esses pontos, desobstruindo isso, a energia chega no cérebro, a energia volta a circular o sangue, o seu cérebro recebe aquilo e os nutrientes que precisam, os radicais livres são limpos, o seu cérebro fica outro. Quantas pessoas vocês conhecem que dizem assim, eu não aguento mais tomar remédio porque eu quero o meu cérebro de volta? Por quê? Porque vai ficando tudo congestionado. Agora, quem faz um tratamento desses, pelo contrário, acaba ganhando mais energia, mais criatividade, mais abertura, mais insight, mais rapidez de pensamento, mais memória. Por quê? Está trabalhando o cérebro, está fortalecendo as conexões neurais, está fazendo uma desintoxicação em todo o organismo. Agora, se você não sabe, presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu tenho muito atendido virtualmente. Então, as pessoas marcam comigo um determinado horário e a gente conversa ali. E nós vamos ali fazendo todo um tratamento para você. Todo um tratamento voltado para aquilo que você precisa. E esse tratamento, você vai aprender o que fazer, como fazer comigo. Você não vai ficar meio refém. Uma vez por semana eu tenho uma consulta com a Luciana. Não, você vai vir aqui para aprender. Depois que você tiver uma certa melhora, porque daí você está em outro ponto, você vai querer voltar. Mas não porque eu pedi, volta. Você vai dizer, olha, eu melhorei. Eu preciso de outra consulta agora para ver outras coisas. Porque como eu melhorei isso, e eu tenho mais força, eu tenho mais energia, tenho mais disposição para agir, agora eu tenho outras coisas que eu quero consertar, que eu quero mexer. Então você vai acabar voltando por causa disso. Então isso é muito bonito. Se você conhece alguém que está nessa situação, manda esse vídeo, envia esse vídeo. Você tem o poder de cura na sua mão. O nosso corpo, as nossas células, elas são inteligentes. Elas foram programadas por Deus para se regenerar. Existe toda uma regeneração celular e nós precisamos estimular isso. Nós precisamos aprender a estimular isso. Nós precisamos dar uma chance. Não desista de você. E se você é alguém que cuida de uma pessoa depressiva, não desista dessa pessoa se ela desistiu de si mesma. Traga ela para uma consulta. Se não presencial, virtual. Como eu disse, você vai aprender comigo. Você não vai ficar dependente. Você vai aprender a se tratar. Você vai aprender como fazer, o que fazer. Porque nós vamos desobstruir esse canal juntos numa consulta. Entende?
Então não desista de você. Não deixe alguém refém de medicamentos. Medicamentos que vão destruir a sua memória a longo prazo. Vão destruir a sua força vital, o brilho dos seus olhos. Não deixe que sua alma perca a vitalidade. Não permita isso. Porque essa máfia está fazendo isso. Não se tem o interesse de tratar causa, se trata sintoma. Deixe o seu comentário aqui se você passou por algo assim. Eu já passei por isso antes de ser terapeuta. Eu já usei sim antidepressivo. Quando meu avô faleceu, eu queria ir junto, não queria mais ficar num lugar, num planeta onde ele não estivesse. Eu sei o que é ter depressão. Eu sei o que é não ter força nem para ir no casamento dos meus irmãos de alma, meus primos amados. Eu não consegui. Por quê? Porque eu estava num tal estado lamentável, e não foi de depressão. E não foram os medicamentos que me tiraram disso. Não foram os medicamentos, tá? Eu usei medicamento, mas o que me tirou disso foram as terapias integrativas, tá? Então dê uma chance para si mesmo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e deixa aqui seu comentário se você já passou por isso, se você está nesse estado, e vem para uma consulta. Vem, porque nós vamos tratar disso juntos. Outra coisa, não fique sozinho. Em solidão ninguém consegue sair do chão, é preciso de alguém orientando, preciso de um orientador, não um distribuidor de medicamentos, mas um orientador, um terapeuta que seja também orientador, tá? Então, um beijo no coração, desejo paz profunda.